Já está gravando, né? Então vamos. Ok. Bom, pessoal, vamos nos colocando à disposição, agradecendo a oportunidade de estarmos todos juntos, agradecendo aos nossos amigos espirituais, aos mentores da Casa Lucas, e também por mais um ano que a gente, né, vem se encontrando nos estudos e formando cada vez mais essa egrégora positiva, esse momento de entendimento e de esclarecimento com um alto, e que possamos repetir isso por vários e vários anos, inclusive depois dessa vida encarnada, que a gente possa estudar também em todas as outras dimensões aonde a gente vá. Então, que a gente possa agradecer esse momento de estarmos todos juntos e pedir que todos os nossos amigos e todos os mentores possam nos iluminar durante a aula, né, em sono após a aula, e em todo esse final de ano, e que possamos ser, né, envolvidos nessa luz, né, do conhecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como... E Cândida, como passa? Muito bem. Deve estar conosco em definitivo amanhã à noite. Irmã Cipriana recomendou-me vigiá-la para que o desenlace se realize placidamente. Creio que nossa desvelada amiga já poderia ter vindo. No entanto, ao que me parece, a filhinha, que deixará na crosta, reclama certas providências. Entramos. No leito, uma senhora prematuramente envelhecida aguardava a morte. Na fisionomia, os fenômenos de extinção do tônus vital eram visíveis. Cândida, a irmã que nos merecia tanto carinho, prendia-se ainda ao corpo através de fios muito frágeis, pela doce luz que lhe nimbava a fronte, emitida por sua própria mente. Eu lhe observava a grandeza da alma, o sereno heroísmo. Junto dela, uma jovem de rosto pálido e corpo alquebrado acariciava-lhe os cabelos grisalhos, enxugando de momento a momento as lágrimas em contínuo fluxo. O assistente indicou-me explicando. É a filha a despedir-se. Ouçamo-las. Cândida, amimando-a com dificuldade, falava comovida. Julieta, minha filha, tenha cuidado consigo. Você sabe que provavelmente não mais me levantarei. Receio deixá-la entregue aos embates do mundo sem mãos amigas. A moça trazia a garganta comprimida. O pranto copioso testemunhava-lhe a extrema angústia. A mãezinha, porém, refreando a custo a comoção, prosseguia generosa. Meus filhos abandonaram-nos. Estamos sozinhas e precisamos pensar. Noto-a perturbada e mais aflita nestes últimos dias. Tenho a impressão de que o dinheiro não dá para as nossas despesas. Que estará acontecendo? Tenho sido tão pesada a sua juventude. Entretanto, permaneço confiante em Jesus. Diariamente rogo ao Senhor não nos desampare. Temo que o seu destino se desvie do caminho reto por minha causa. De outras vezes, filhinha, receio que você acabe enlouquecendo. E depois de ligeira pausa, em que apertou mais carinhosamente a destra da mocinha, que não aparentava mais de 20 anos, a enferma continuou. Ouça, você não ignora que nos últimos meses a despesa tem sido enorme. As intervenções que sofri foram melindrosas e longas. As contas são gigantescas. E o dinheiro? Tranquilize-me, querida. A moça enxugou as lágrimas abundantes e informou. Não se aflija, mamãe. Temos o necessário, estou trabalhando.
Mas a costura rende tão pouco, acentuou a enferma em tom desalentado. Oh, não se veste tanto. Além dos nossos recursos naturais, tomei pequeno empréstimo. Dentro de alguns meses, tudo retomará ao ritmo normal. Permita-o Deus. Fim do intervalo mais longo, indagou a doente. Onde está o Paulino? A filha ruborizou-se e respondeu acanhada. Não sei, mamãe. Não se vêem há muito? Não, tornou a moça tímida. Desejaria vê-lo. Temo partir de um momento para outro e não vejo pessoa a quem solicitar assistência para sua mocidade. Que será de você sozinha, ao sabor das circunstâncias? O mundo está referto de homens maus que espreitam o ensejo de flachiziar. Nesse instante, dos olhos lúcidos de Cândida escaparam algumas lágrimas que me abrasaram o coração. Se eu morrer, minha filha, prosseguiu com tocante acento, não se deixe arrastar pelas tentações. Procure recursos no trabalho digno. Não se impressione com as promessas de vida fácil. Você sabe que a minha viuvez nos deparou com dificuldades angustiosas. Seu pai, contudo, nos deixou uma pobreza honesta e cheia de bênçãos. Em verdade, seus irmãos, fascinados pelo ganho material, relegaram-nos ao abandono, ao esquecimento. Mas nunca me arrependi da humildade do trabalho. Cedo perdi a saúde e muito breve os desenganos me lancinaram o coração. Todavia, neste grabato de silêncio e de dor, a paz é a coroa de minha alma e reconheço que não há fortuna maior do que a consciência tranquila. Sabe o Senhor os motivos de nossos sofrimentos e privações, e só nos cabem razões para louvá-lo. De tudo quanto padeci, remanesce-me um tesouro, o seu devotamento, minha filha. Seu carinho enriquece-me. Morrerei feliz, sabendo que um coração de filha me lembrará na terra com as preces do amor, que nunca morre. Entretanto, Julieta, não desejo que você seja boa e dócil tão somente para comigo. Obedeça igualmente a Deus. Consagre-lhe amor e confiança. Ele é nosso Pai de infinita bondade, e de nós pede apenas um coração singelo e uma vida pura. Conforme-se, filhinha, com os desígnios divinos, no turbilhão das provas humanas, e não descoroçoe. Ó, mamãe, não prossiga, soluçou a jovem, desabafando-se. Não prossiga. Estaremos sempre juntas. A senhora não morrerá. Viveremos uma para a outra. Jamais nos separaremos. Acalme-se. Não quero vê-la aflita. Tudo passará. O médico prometeu me iniciar tratamento mais enérgico. Tenhamos fé. Cândida esboçou triste sorriso, acariciou as mãos da jovem e falou: Obrigada, minha filha. Estou calma e feliz. Olhou em seguida os ponteiros do relógio próximo e acrescentou: Vá sossegada. O horário de nossa palestra terminou. Beijaram-se comovidamente, e Julieta, após carinhoso adeus, afastou-se. Sigamo-la, disse Calderar atento. Devemos assisti-la com recursos magnéticos. Tenho instruções de Cipriana a respeito. Em caminho, o instrutor esclareceu-me a história da agonizante. Enviuvara Cândida muito moça com 3 filhos, 2 rapazes e Julieta, cuja educação lhe impusera a amarga renúncia dos bens da vida. Lutara, trabalhara e sofrera com resignação e coragem. Os filhos varões, a quem revoltava a pobreza do lar materno, abandonaram-na, buscando centros distantes por atender a impulsos menos edificantes da mocidade. Perseverou a viúva na existência singela
consagrada à preparação do futuro da filha. Iniciou-a nos trabalhos de agulha, em que a menina se revelou de pronto excelente profissional. Mas, depois de alguns anos de provações mais rudes, a nobre genitora caiu, extenuada. Hospitalizada, sofreu diversas intervenções no corpo orgânico sem resultados apreciáveis. Tão aflitiva se lhe tornou a situação que o recolhimento à casa de saúde já se alongava por 10 arrastados meses. A princípio, por si só, Julieta conseguiu satisfazer as exigências financeiras. Com o escoar do tempo, viveu, porém, a pobrezinha duelo tremendo entre a necessidade e o esgotamento. Exaustas as possibilidades de que dispunha, recorreu a parentes que se esquivaram, cautelosos. Apelou para amigos que se mostraram indiferentes. As despesas, no entanto, cresciam sempre, implacáveis. A costura não lhe oferecia a compensação necessária. Visitava a mãezinha diariamente ao crepúsculo, pondo-se a par da situação cada vez mais grave. Louca de angústia, bateu a todas as portas e todas as portas permaneceram seladas. Incapaz de perscrutar aquela situação em toda a sua profundeza, com a genitora, que naturalmente não lhe desejava o sacrifício, cedeu Julieta a insidioso convite. Passou a valer-se da noite, a fim de trabalhar numa casa de diversões, com o intuito exclusivo de agenciar mais dinheiro, cantaria e dançaria, melhorando a receita. Desde então, passou a representar o papel de uma ovelha assediada por feras. E por mais que resistisse às solicitações dos sentidos, em dada circunstância não logrou furtar-se ao império das sensações. Atraída pelas propostas de um homem, aquele mesmo Paulino a quem a mãe se referira, não teve forças para resistir. Aceitou-lhe a proteção prematura. Abandonou a máquina de costura e mudou-se do modesto quarto em que penosamente vivia. Fixou-se então no centro de diversões noturnas e, se comparecia a outros lugares, era sempre acompanhada por ele, interessado em tirar-lhe proveito da mocidade e beleza, qual cavaleiro vaidoso, ao ostentar uma joia. Julieta, no entanto, ocultava a realidade aos olhos maternos. Vestia-se com singeleza para a visita diária e, quando se fez acompanhar de Paulino pela primeira vez no hospital, apresentou-o a Cândida na qualidade de simples amigo. As aflições sucessivas da menina alteraram-lhe, porém, a saúde. Achava-se extenuada, doente. Recordando os exemplos maternos, experimentava atrozes perturbações conscienciais. Os prazeres fáceis não lhe amainavam o coração sensível e afetuoso. O dinheiro abundante não lograva atenuar-lhe o desalento. A maneira que conquistava alheia admiração para os dotes físicos parecia perder a paz de si mesma. Presa de incoercível abatimento, passava os dias e as noites sob os fortes atritos da própria razão. Por que não persistira na vida modesta até o fim? Como não se confessar à mãezinha, obtendo-lhe a precisa orientação? Por outro lado, sentia-se desculpada. Precisava da cooperação financeira de Paulino para socorrer aquela que lhe dera o ser. Buscara recursos em todas as fontes que lhe pareceram limpas e acessíveis, e todas as mãos permaneciam cerradas aos seus rogos. Mas estaria procedendo com acerto? Não sentia coragem para tornar a oração de outros tempos. Debatia-se-lhe a mente angustiada entre as exigências do mundo material e as imperiosas postulações do espírito. No entanto, concluiu Calderaro atencioso, as preces maternas acompanhavam-na
através do escabroso caminho. E Cândida não tem sofrido em vão, colaboradora fiel de muitos serviços e credora de muitas bênçãos. Depois de inteirar-me daquele drama comum a várias mulheres jovens dos nossos dias, segui o orientador até o aposento em que Julieta lhe receberia o socorro, a organização psíquica em desvario. Rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, acolheu-se a jovem num divã, em pranto convulsivo. Torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Represavam-se na pleura, invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas, momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvaecia, absorvida pelas artérias. Notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que a seu turno o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas deste, mais próximas da substância cinzenta. Reparava por isso na jovem não somente os olhos rubros e túrgidos de chorar, mas também os pródromos dos mais sérios distúrbios orgânicos. Identificando as manifestas perturbações no cérebro e no bulbo raquiano, encarei o meu orientador e perguntei: não estaremos aqui ante a misteriosa origem da encefalite letárgica? Muito mais do que isso, respondeu Calderaro sorrindo. A mente desvairada emite forças destrutivas, que se podem atingir os outros, alcançam em primeiro lugar o cosmo orgânico do emissor. Decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos e contínuos conflitos na mente, passou a despedir energias fatais para ela mesma. Dotada de distinta educação, aurida ao contato materno que lhe aprimorou as concepções e lhe enobreceu os sentimentos, incompatibilizou-se com uma existência de nível mais baixo na crosta planetária. A preparação do espírito ilumina invariavelmente. Possuindo destarte sublime claridade interior para a jornada humana, colheria naturalmente paz, alegria e edificação no exercício de suas faculdades femininas, desde que se lhe oferecesse um campo de luta em que sentisse a sadia manifestação dos poderes de sua alma. O casamento digno é o campo indicável ao seu caso de mulher nobilitada pelo conhecimento e pela virtude. Cedendo, no entanto, às tentações de que foi alvo, sente-se intimamente precipitada escada abaixo. Todos os dias é constrangida no silêncio, a recordar a exemplificação da genitora, a reconsiderar a própria atitude diante da vida e a reconhecer que se encontra desajustada. Nesse atrito incessante, agravado pelas péssimas emissões fluídicas do ambiente de que se tornou frequentadora habitual, sua mente desce à região dos impulsos instintivos, experimentando extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores, de onde a luz da consciência lhe dirige vigorosos apelos para que retorne à simplicidade e à harmonia. Tal situação impede-lhe a prece fervorosa, santificante e regeneradora. E daí o caos em que a pobrezinha tateia. É suficientemente educada para acolher qualquer benefício do meio onde levianamente se projetou. E dominada pela permanente angústia, faz demasiada pressão sobre a matéria cinzenta,
dando causa a lamentáveis desequilíbrios orgânicos. Calderaro interrompeu-se por alguns instantes, à maneira do professor que abre caminho à reflexão do aprendiz, e acrescentou sereno: Não está ela, pois, simplesmente ameaçada pela encefalite letárgica. Avizinha-se da loucura, com estágios por distúrbios vários provocados pela disfunção celular. Não somente isto. Julieta, nas circunstâncias em que a observamos, pode ser atingida noutros centros vitais. É capaz de apanhar uma pleurisia como antecâmara para a tuberculose. Com facilidade será vítima de deploráveis intoxicações do sangue, que se caracterizarão por moléstias indefiníveis dos vasos ou da epiderme, sem excluir as desarmonias fatais do fígado, prováveis portadoras da ruína e morte para o veículo denso. Chegados a este ponto das elucidações, o orientador ergueu os olhos e considerou: Mas a justiça divina jamais desconhece a compaixão. Às vezes, nossa queda precipitada constitui mero desastre parcial a que nos arrasta o desespero. A eterna sabedoria examina o móvel de nossas ações e, sempre que possível, pronto nos reergue. Somente quando nos mergulhamos no total eclipse do amor e da razão, deliberadamente fugindo aos processos do socorro divino, mantendo-nos nas trevas completas do ódio e da negação, defrontamos com absoluta dificuldade de receber influências salvadoras. Então, deveremos esperar os atritos cruéis do tempo, aliados às forças de caráter compulsivo das leis universais. Se a jovem não pode elevar-se a plano superior, como ave ferida pelo tiro de caçador impiedoso, a mãezinha doente permanece em poderosas orações transformadoras. Caiu a filha para socorrer-lhe o corpo, mas Cândida alcadanrou-se mais para salvar-lhe a alma. Em vista disso, o amoroso poder de Cipriana agirá esta noite. Calou-se o meu interlocutor, submetendo a lacrimosa menina ao auxílio magnético de nosso plano, subtraindo-lhe certa quantidade de material escuro, segregado pela própria mente e acumulado ao longo do cérebro, o que levou a efeitos sem obstáculos dignos de menção. Todavia, como deixasse um tanto de tal substância na câmara cerebral, indaguei a causa dessa deliberação. O amigo tomou significativa expressão fisionômica e esclareceu: Tenho instruções relativas ao caso. Julieta não deve receber hoje nosso concurso integral. Precisa manter-se enferma do corpo, de modo a ausentar-se das noitadas que costuma praticar. Em breves horas será conduzida junto de Paulino, em espírito, ao quarto de Cândida, onde a irmã Cipriana pretende dirigir-se a ele, valendo-se das breves horas de desprendimento parcial pelo sono. Compreendi tudo, e mais uma vez admirei a ordem imanente na esfera do espírito. Em seguida, conduziu-me Calderar ao serviço de assistência a um irmão sofredor, cujo caso examinaremos no próximo capítulo, a fim de não perdermos o fio do processo de auxílio a Julieta. Por volta das 2 horas, em plena madrugada, regressou comigo o instrutor ao modesto aposento de Cândida. Esta, fora do mirrado invólucro material, repousava nos braços de Cipriana, que lhe afagava a fronte com ternura de mãe. A doente, gozando extrema lucidez,
fora do campo fisiológico, respondeu-nos às saudações tranquila e feliz. Outros amigos conservavam-se ao lado dela, reconfortando-a para o transe definitivo. Permutávamos impressões prazerosamente quando dois irmãos de nosso plano penetraram o quarto, conduzindo Julieta e um cavaleiro que identifiquei por intuição. Confirmou o Calderaro esclarecendo. É Paulino, que vem ouvir-nos. Diante de Cipriana, que sustentava a enferma nos braços carinhosos, ajoelharam-se ambos instintivamente, chorando comovidos. Ajudados pela assistência magnética dos mensageiros que os traziam até nós, contemplavam-nos a todos, sob forte admiração, relevando, porém, notar que a luz de nossa benemérita instrutora lhes reclamava atenção maior. Sentiam-se humilhados e aflitos. Reconheciam ali a presença de alguma coisa do poder celestial. Mantinham-se confundidos e em lágrimas quando Cipriana se dirigiu ao moço de maneira particular. Paulino, falo-te em nome da divina justiça. Que o Senhor te abençoe, a fim de que me ouças com os ouvidos da razão. Escuta, não supões Julieta digna de teu braço vigoroso e trabalhador para a jornada terrestre? Que fazes da mocidade? Uma simples aventura dos sentidos? Não interpretas a experiência humana como estrada preparatória da eternidade? Que juízo fazes da vida e dos seus sublimes dons? Não partilhes o ingrato labor dos nossos irmãos menos esclarecidos, que pretendem converter a mulher numa cobaia infeliz para o jogo dos sentidos. Dignifica a tua existência de homem, honrando o sacerdócio feminino. Renasceste na terra, guardado por seu devotamento, cresceste sob os cuidados maternos. Encontrarás ainda na mulher o vaso dileto para os teus sonhos de paternidade criadora. Por que persistir no vaidoso domínio de uma criança pobre, por mero impulso de egoísmo e de ostentação? Não te confrange contemplar a prolongada aflição de Cândida, atormentada por atroz pesadelo, ante a incerteza dolorosa do porvir da filha? Desperta para os teus compromissos de natureza superior. Não vieste ao mundo simplesmente para gozar. A existência terrestre, meu amigo, é abençoado colégio de iluminação renovadora. Que motivos te impelem a um condenável procedimento? És bom e útil, inteligente e nobre. Por que te furtas a responsabilidade santificante? Nesse momento, Paulino, que chorava sob insopitável comoção, não falou, mas emitiu pensamentos que se fizeram claros para nós. Não hesitaria quanto ao casamento, ponderava, raciocinando. Todavia, encontrara Julieta fora do santuário doméstico. Conhecera-a num círculo de pessoas menos responsáveis, em clima de sugestões que não convidavam à elevação espiritual. Não seria prudente defender-se? Não lhe constituía obrigação organizar o matrimônio em bases mais sólidas? Aproximara-se da jovem num clube noturno. Encontrara-a sem lar. A irmã Cipriana alcançou-lhe as ponderações, porque tornou firme após ligeira pausa. Perante o teu critério de homem de bem, as aflições de Julieta a tornam credora de maior amparo. A pobrezinha não procurou uma casa de entretenimentos menos dignos, alimentando segundas intenções. Não lhes conhece, porventura, as preocupações absorventes de filha dedicada? Não sabes que seus pés ali buscavam trabalho e arrimo, proteção e recurso?
Enquanto diligenciavas mera distração para a mente ociosa, Julieta vivia humilhações, tentando ganhar o remédio necessário à mãezinha enferma. Como absolver a ti mesmo e condená-la? Com que direito chasqueaste a respeitabilidade de uma jovem que visava tão sagrados objetivos? Haverá vileza no sol quando seus raios incidem no pântano? Será culpado o lírio que adereça um cadáver? Paulino, sacode a consciência adormentada pelas facilidades humanas. Ainda não sofreste quanto devias para santificar e amar a vida. Não desprezes o ensejo que se te oferece. Coopera no resgate de jovem mulher que te não surgiu no caminho por mero acaso. O amor e a confiança não constituem obras de improviso. Nascem sob a bênção divina, crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. A simpatia, no mais das vezes, é a realização de milênios. Não te aproximarias de Julieta com tamanho apego se ela já não figurasse em teu pretérito espiritual. Dedica-te a ela, salva-a da loucura e da inutilidade. Oferece-lhe o braço de esposo, honrando a vida, antes que a morte te despedace o vaso físico nas mãos invencíveis. É mais nobre dar do que receber, mais belo amar do que ser amado, mais divino sacrificar-se do que extorquir alheios sacrifícios. Não te cause moça a crítica do mundo. A sociedade humana é venerável em seus fundamentos, mas injusta quando extermina os germes de regeneração espiritual para a vida superior, a pretexto de preservar-se. Venha a nós, Paulino. O Senhor abençoar-te-á o gesto digno. Amanhã, Cândida viverá as horas derradeiras da atual existência. Dá-lhe a paz, restitui-lhe o bem-estar, pelo muito que se mortificou para conservar a filha em posição respeitável. Não permitas que o amor se perverta em tua alma. Santifica-o com a responsabilidade. Fortifica-o com os teus dotes naturais e a providência estará ao teu lado por todo sempre. Calou-se a instrutora, mas de seu coração partiam raios de safirina luz, envolvendo o rapaz integralmente. O cavalheiro ergueu os olhos lacrimosos, contemplando-a, reconhecido, e declarou: Recebo a vossa palavra como se fora de minha Mãe Celestial. Fazei de mim o que vos aprouver. Estou pronto. Cipriana depositou Cândida no invólucro físico, afetuosamente, e dirigiu-se ao jovem par, acrescentando: Que o Pai nos abençoe a todos. Julieta e Paulino foram reconduzidos ao aposento do qual tinham vindo, e nós, de nossa parte, dilatamos a permanência no quarto da enferma, em auxílio ao processo desencarnatório. Às 8 horas da manhã, Cipriana suprimiu-lhe a maior parte das forças. Chamado pela enfermeira vigilante, o médico prognosticou a morte próxima. Reclamada a presença da filha, compareceu a jovem depois do meio-dia, seguindo-se-lhe Paulino visivelmente comovido. Que belo que é verificar a influência indireta do plano superior sobre os companheiros terrestres. Como haviam procedido nas horas de sono carnal, assim, ao observarem a venerável senhora em plena agonia, ajoelharam-se ambos, lacrimosos, quase na mesma posição de horas antes. Cândida fixou o rapaz em atitude suplicante e falou-lhe com dificuldade, embora Cipriana lhe não deixasse fugir as energias, mantendo a destra luminosa sobre a sua cabeça. A agonizante comentou comovedoramente a angústia que lhe torturava o espírito. Receava deixar a filha inexperiente no mundo à mercê das tentações.
apelava para o cavalheirismo de Paulino, que a não deixou terminar. De olhos rasos d'água, colocou o indicador nos lábios da respeitável moribunda, confortando-a. Dona Cândida, disse atencioso, não fale mais nisso. Amanheci hoje com um propósito irremovível. Julieta e eu nos casaremos dentro em poucos dias. Amanhã mesmo iniciaremos o processo de legalização do nosso compromisso, antes que qualquer circunstância interfira por empecer nossos desejos. Fique, pois, descansada. A partir de agora sou também seu filho. A agonizante, chorando copiosamente, fez um sinal. Julieta aproximou-se, enquanto Paulino colava o rosto aos seus cabelos prematuramente encanecidos. Foi então que Cândida, amparada por Cipriana, lhe uniu as mãos num gesto simbólico, osculando-as enternecidamente. Foi seu derradeiro movimento no corpo exausto. Em breves minutos, as pálpebras físicas cerraram-se para sempre, enquanto os olhos espirituais se abririam entre nós para a contemplação dos trilhos refulgentes da eternidade. Final do capítulo 6. Bem, mais uma, quer dizer, é um texto muito emocionante esse, né? Relatando situações da vida que se vê muito por aí, né? Muitas situações semelhantes, essa da figura do Pauline, o desespero que muitas vezes até jovens têm em querer ou procurar ter uma vida melhor e muitas vezes até se desvirtuam exatamente por essa busca, né? Muitas vezes do prazer do vivenciar materialmente melhor de uma forma mais encurtada, ou seja, subtrair caminhos e subtrair o campo moral também. E aí a gente pega assim, 3 personagens que surgem aí agora. Então é a Cândida, né? A filha dela, a Julieta, e esse Paulino. E a Cândida, ela já estava nesse processo de desencarne, e a gente vai ver assim muita coisa que não está no texto, mas faz a gente pensar um pouco, né? Quem é que pede para acompanhar a Cândida? A Cipriana. A Cipriana já vimos na semana passada, também tem um espírito como a gente no passado, errando, se defrontando com situações. Esse sublimou numa encarnação anterior quando conseguiu se resignar diante das dificuldades. Ela teve lepra, perdeu 2 filhos numa guerra civil, uma guerra lá, aquela lata, e as outras 2 filhas se desvirtuaram pelo mundo, ou seja, também foram buscar o mundo fácil. O marido, quando viu que ela estava com lepra, a abandonou. Aí vamos ver o caso da Cândida. Olha a ligação espiritual que provável que tenha entre a Cipriana e a Cândida é de quem vai dizer se não fosse uma aproximação sobre o caso que ela vivenciava, que é a busca das orações dela, que ela registrou no plano espiritual e foi designado que a Cipriana cuidasse do caso dela, houve uma sintonia vibratória entre a Cipriana, o seu passado, com o que estava vivendo a Cândida. A Cândida ficou viúva cedo, tinha 3 filhos, 2 rapazes que abandonaram o lar, porque queriam também uma vida mais fácil e não aguentaram viver na pobreza. A filha mais nova, que é a Julieta, fica com ela e aprende a costurar, vai ser costureira e tal. A mãe, logo, algum tempo depois, cedo ainda, ficou viúva, teve doenças, provavelmente doenças que aí falam em processo cirúrgico, várias cirurgias que ela submeteu, e ficou vários meses internada entre um lugar e outro. Então, o que tem de assunto assim desse texto? A gente vê onde é que ela vai. Ela vai para um hospital, né, que a gente chama hoje de Hospital do SUS, que naquela década de 40, e não só em 40, isso até 1988, nós não tínhamos o SUS como nós temos hoje. Nem em 88 ele foi implantado em 88, e levou uns
15 anos, 20 anos para ser o que é hoje, aí, que a gente vê assim, quem busca o atendimento, a exceção é não ser atendido. Pode não ter assim, as condições aí que deveria ser melhor a saúde, mas hoje, eu digo porque eu me lembro quando eu era criança, eu tinha plano de saúde porque minha mãe era servidora, ela tinha o IP aí, é servidora estadual, mas eu digo assim, pessoas, tipo família, conhecidos, que ficavam doentes e tinham a tal da carteirinha do INPS, quem trabalhava tinha carteirinha. Quem não tinha carteira assinada não tinha atendimento, tinha que pagar por fora. E aí ia para quem? Aí tinham alguns hospitais, esses hospitais aí em Porto Alegre, tinha o Hospital Espírita, que pegava todo mundo, o São Pedro pegava todo mundo, e até já virava ali um problema assim, mental, né? E aí eram aquelas enfermarias horríveis, tal. E há pessoas que tinham que fazer uma cirurgia para pagar o médico, pagar o anestesista, ficavam devendo, vendiam o que não tinham, né? E se endividavam. E aí eu lendo esse texto dessa senhora que fez aí essa Cândida, fez várias cirurgias, imagino que ela não gastou. E aí não podia costurar, ensinou a guria a costurar e não dava vencimento da coisa. O que fez a guria? Aí vem assim a questão de mérito, de aquela coisa assim, o errar, mas errar por uma causa sublime, mais justa, mas não se justifica também. E aí, o que ocorreu com a Cândida? Ela estava no hospital e pensando, estou aqui gastando. Isso não é, olha, isso não precisa ser hoje que tem o SUS, tem gente que vai para uma diferença de classe, alguma coisa, ou está gastando com medicamentos e não tem o dinheiro, porque o governo não dá todos os medicamentos, e começa a ser um entrave para a família. Pessoas que estão adiantadas não produzem mais, mas se ganha uma aposentadoria, uma pensão, é ínfimo, um salário mínimo, e o que gastam com determinados exames que não conseguem pelo SUS, determinados medicamentos, ou às vezes até uma consulta mais aprimorada, mais especializada, que também não consegue pelo SUS. E acabam se endividando e se sentem um peso, um estorvo para a própria família. Isso para não falar aqueles que precisam de um cuidador, né? E aí, às vezes, até, é claro, aí com as patologias daqueles que, em geral, precisam de cuidador, já ficam com determinada demência ou uma doença degenerativa que já perde um pouquinho da razão e não faz esse comparativo. Mas o adoentado, na terceira idade, que se sente um estorvo para a família, ele tem essa carga de sofrimento. E pode ficar no seu inconsciente, pode externar e pode abreviar o processo de desenlace, que acontece muitas vezes. Eu relatei uma vez até o próprio Odilon. Odilon morreu em 73 de câncer, né? E ele achou que tinha que abreviar, porque não podia submeter a família àquele sofrimento. E ele confessa, para confessar até nos últimos livros dele, ele diz numa passagem que ele abreviou. Ele agiu de uma forma equivocada, não foi assim contra ele, mas aquela coisa. E eu, sinceramente, eu teria também essa coisa. Eu fico muito receoso de causar problema para os outros e não de jamais deixar dívida, deixar problema. Ao contrário, né, se antecipar e deixar a solução, para não se preocupar do outro lado, porque também há muitos e muitos anos atrás eu ficava naquela, não, algumas coisas eu vou ter que acompanhar. Hoje estou convencido, mas não quero me preocupar com nada, quero saber bem depois se der para dormir mais ou ficar fora de si, lá adiante. Por quê? Porque não muda nada, ao contrário, interfere e prejudica ao próprio espírito, né? O chamado espírito que está do outro lado, a gente vai chamar, somos também espíritos encarnados aqui. Então, a gente vê essa questão da ligação da Cândida provável com a Cipriana, muito interessante essa história dela de perder os dois rapazes que vão para fora, fica a filha, e ela tem duas filhas que vão buscar a vida fácil. E a vida fácil qual é? É aquela de se distanciar da pobreza e certamente foram viver os prazeres da vida, os dois rapazes, né, no caso, né, dos filhos. E a outra perdeu as duas que foram para a vida fácil também, buscando facilidades da vida. E aí é aquela coisa.
Isso a gente vê o quanto que o caminho que é abreviado, muitas vezes, as facilidades nos levam a grandes provações, no sentido de agregar psiquicamente erros, equívocos, situações adversas que nos prejudicam. Então, eu acho assim que o grau de importância de a gente associar o capítulo anterior com esse aí e perceber por que a Cipriana foi designada por quem? Força da oração. A Cândida, que ficou longo tempo enferma, era uma pessoa boa, tinha vocação para a oração e ficava orando de uma forma assim bem vocacionada em relação à preocupação com a filha, não só a sua saúde, mas essa questão da dívida, e isso foi registrado. Pedi e obtereis, quando a gente diz assim, a força da oração. Uma oração passa a ser, para o mundo espiritual superior, uma forma deles também servir. Eles têm a necessidade de servir, e coisa boa é servir para quem quer ser servido, quem quer ajuda. Então, quando a gente faz oração, seja uma, outra, ou de uma forma persistente, em um determinado sentido, esse registro é feito e há um grupo psíquico, vamos dizer assim, reuniões espirituais, para registrar o pedido, analisar a rogativa e traça um plano como podemos atendê-lo ou dar uma melhor forma àquela situação. Isso foi feito certamente através da ligação da Cândida. E o mundo espiritual, acho que designou a Cipriana pela semelhança do caso que ela enfrentou. E como ela estava nessa tarefa, nessa fase, nessa região, foi dito para ela, olha, vamos então acompanhar. E esse acompanhamento foi feito daquela forma, preparando o desencarne dela. Aí vem uma outra coisa que a gente pode... Nossa, alguém quer falar? Só para não perder o gancho do que tu falou, eu acho que nenhuma oração feita de forma sincera deixa de ser ouvida pelo alto, né? Não que a nossa rogativa seja plenamente atendida ou atendida da forma que a gente fez o pedido, né? Mas eu acho que nenhuma oração deixa de ser ouvida pelo alto, né? Jamais, jamais, jamais. Tanto é que a oração, quando ela é sincera, ela é direcionada, tem força fluídica, né? Um pensamento, tem uma conversa direta com a forma que for. Aí vai lá, o católico vai ser de uma forma, o isso, ou até o materialista, o ateu, vai ter a sua forma de buscar a luz do universo, o sol, o deus Júpiter lá, que os romanos faziam. Quando é direcionado a a consciência universal, consciência cósmica universal, que é o pensamento divino, mas vamos que não se acredite nisso, ela é perfeita e eu registro o pedido e isso é processado. E aí, a forma como, aí vem esses detalhes, essa situação. E aí a gente vai vendo aí de acordo com a situação, mas no mínimo que vai acontecer é aliviar o próprio espírito, aliviar a pessoa, aliviar a situação. Isso, exemplos, cada um pode dar os seus testemunhos, mas então vamos ficar com as obras da doutrina. Quantas vezes eu já dei aquele exemplo do Memórias do Suicida, lá, que estava lá, aquele Camilo, aquele escritor português que cometeu suicídio, estava lá e tal, e aí ele relata, depois muitos anos depois, que ele é acolhido pelo hospital Maria de Nazaré, né, que é até um hospital espiritual que acolhia os suicidas do Vale dos Suicidas na região do Brasil e vários portugueses, entre eles esse escritor português. E ele relatava, então, eu só tinha durante longos e longos lustros, ele perdeu a conta dos anos que ficou lá embaixo, e de tempos em tempos ele tinha um determinado alívio. E era uma das tias dele, que nas datas, aquela data do aniversário dele, data da Páscoa, data do Natal, datas assim, que aquelas pessoas, ela direcionava uma oração aos seus familiares e direcionava o pensamento a ele. E era uma hora que ele tinha um determinado alívio,
Adiante, ele descobriu que esse alívio, aí, claro, que foi contado para ele, era daquela tiazinha que fazia aquela oração por ele. Ele sentia aquilo como se fosse um raio de luz que sentia nele e dava um alívio. E a consciência dele aumentava um pouco. Então, está lá, uma das obras, ia dar vários, a gente vai ficar, e nem me lembro de todas agora, mas exemplos, eles são isso, e a nossa própria vida. Mas aí, outra questão que a gente pode comparar. A Cândida, ela estava para desencarnar. Ela designa o Calderaro e o André Luiz e outros espíritos para se aproximar e acompanhá-la, que ela tinha muito interesse para ver como é que ia se dar esse caso, e era um caso a ser estudado que poderia ser registrado pelo André Luiz. E aí se aproxima, o Calderaro e o André Luiz se aproximam desse hospital, dessa enfermaria, pronto-socorro, depois, estava na porta um espírito e pergunto, como vai a Cândida? Pode ver aí. Como está a Cândida? E a resposta do espírito dessa que estava aguardando na porta da enfermaria, está muito bem. Até amanhã certamente estará conosco. Quando nós visitamos um enfermo, que já esteja assim moribundo, que já está se desligando lento e gradualmente, já está em falências dos seus órgãos, ou seja, aquele cordão de prata que já está se desfazendo, o que a gente diz se chega alguém na porta para visitar e a gente está visitando? Deixa eu te dizer, está horrível, está muito mal, não sei até quando vai isso. Nós dizemos ao contrário. Lá do outro lado, quanto mais próximo de lá, está melhor. E aqui, quanto mais próximo de desencarnar, nós dizemos isso. Aí veja só, a concepção essa do mundo espiritual. A gente vê o quanto que às vezes a gente se preocupa com situações que para o mundo espiritual, que a vida que ela é uma passagem, simplesmente uma passagem, não existe o processo da morte, a vida continua e existe essa transição que, em geral, quando é um caso como esse, é para melhor. E a gente fica sofrendo e até passando uma energia de sofrimento para os outros. Só isso, claro, do seu ponto de vista, é difícil dizer isso, porque as pessoas, nós somos doutrinados, a nossa história, a nossa sombra de passado, a nossa inconsciente, é religiosa, essa coisa do sofrer, né? do isso, da dor, da morte. E aí nós temos medo da morte. Não que a gente tenha que querer a morte, não tem que ter pressa nenhuma de desencarnar, mas quando a gente se defronta com uma situação dessa e está vendo, a gente lê, está vendo lá do outro lado contando, aí está passando quantos, olha, aí eu posso dizer até, é questão de idade, eu já acompanhei muitos e muitos desencarnes, mas muitos mesmo. Chegou uma hora que até era chamado como se fosse a porta da ida, e já vi diversas formas de desencarno e coisas muito bonitas, muito bonitas. Até não vou relatar, mas coisas assim de a coisa vai interagindo e se vê espíritos que estão do lado, os familiares, e a passagem que se dá, aquilo que se fala que vai continuar lá no hospital, é como se fosse trocar de leito. Sai dali e é levado com uma maca, uma coisa, com outro, e vai continuar dormindo, tratando com outros equipamentos, outras formas, outros soros, outras situações, que até eu estava lendo até um livro, podendo recomeçar, comecei um livro de uma colônia, a Morada Nova, que fica aqui, está em cima de Santos, ela é mais velha que o nosso lar, e aí lá o espírito do Caibar Schutel, né? Mais adiante eu vou falar desse livro aí, o Caibar Schutel, nessa colônia, ele é um dos diretores, e ele, até me lembrei do Kiko, da coisa da natureza, eles lá, nos primórdios lá, estavam já estudando o soro que é aplicado a partir do líquido, que é uma dosagem, um processo de pesquisa que foi desenvolvido lá, a partir do mel, é retirado um soro, claro que filtrado com coisas líquidos, água pura, e esse soro é revitalizante ao extremo, é o que revigora espíritos do outro lado em processo de treinamento. E eles têm lá institutos de pesquisa dessas áreas, como temos aí matéria e outras coisas mais, até tem empresas privadas que estão vindo até para o Brasil, aqui mesmo da Etuba veio a DEP, não sei o quê, aí aquela desenvolver a tecnologia
sob o ponto de vista de buscar, né, o aprimoramento da produção e tirar o máximo da natureza para industrialização e avanço tecnológico. E usando a tecnologia para isso, e já estão utilizando até a inteligência artificial em grande espectro isso. E a gente vê hoje tanta coisa de inteligência artificial. Eu estava vendo, pô, mas esse livro, quando foi passado, e aí diz, é mais antigo que o nosso lar. Mas é mais antigo no sentido que nosso lar já existia quando o Brasil foi fundado, né? A Fundação do Descobrimento do Brasil. Mas ele não era o nosso lar daquele que a gente estudou, ele era mais primitivo, não no sentido espiritual, mas eu digo assim, primitivo, inóspito, sob o ponto de vista das construções, da arquitetura, porque não é o processo de dar um choque, mas a energia espiritual ela vem do alto, ela não vem de baixo. De baixo é a imperfeição humana, é a nossa forma de pensar que deu projetou mentalmente o abismo, o umbral, as trevas, nossa crosta aqui, é o nosso pensamento humano que gera esse desregramento, esse desajuste social, porque a natureza nossa é perfeita, só que simples e ignorante, não temos o conhecimento. Então, quando a gente vai agir, a gente age de acordo com o nosso conhecimento. Nós não conhecemos, erramos, e nos erros, muitas vezes, nós... Olha a situação, a menina errou, a Julieta errou, caiu nas amarras de um esperto, mas para fazer um bem maior à sua própria mãe. Com o mérito da oração da Cândida, ela foi acolhida. E o que foi provocado nela? Através da crise de consciência. Quantas vezes nós tivemos e temos crise de consciência de ter errado, de não ter feito certo? Pode não ser nessa encarnação, tivemos isso muito no passado, e graças a esse exame de consciência, a consciência pesada, ou seja, ela tem peso específico, vibratório, está ali falando do cérebro. O cérebro lança toxinas porque estou num estado de culpa. Estou me culpando pelo erro que eu cometi. Estou me culpando por não ter falado a verdade para a mãe. Estou me culpando porque não estou sendo sincero com aqueles que convivem comigo. E assim vai. Estou traindo a minha consciência. Isso provoca toxinas. E até eles dão ali o reflexo disso que vão surgir patologias que, no caso, aconteceria com ela. Aí ela é atendida, né? Eles se aproximam e tentam atender essa Cândida, e o André Luiz pergunta, mas por que não é dado a ela, hoje, ela se despir de todos esses pensamentos, essas toxinas? Aí o Calderaro diz para ele, porque é necessário. Porque quando nós temos obstáculos, quando nós temos inclinações até determinadas doenças, patologias, é a corrigenda que vem psíquica do universo, do perfeito, que vem dar a nossa relembrança inconsciente de que a gente tem que mudar a atitude. Se não fosse assim, não teria sentido nenhum, todo mundo encarna perfeito, e aí passo lá para um banho de fluídico lá e volto perfeito. Não, existem situações também que aí vem com o corpo perfeito, mas vai ter algumas situações que vai se inserir, tem um determinado mérito, tem uma determinada situação, mas em geral já sabemos disso, já estudamos várias vezes aqui, quanto mais o espírito tem consciência de si, mais ele vai pedir determinadas situações para ser um freio na sua própria vida. Chico Xavier, que era tudo que a gente já estudou e viu, pediu para vir com aquela situação, pediu assim também em outras situações, foi com Francisco de Assis, e quanto mais teve a consciência de si, mais olhava para o passado, e mais ele se sentia credor também do amor de Jesus. E foi por isso que, e até hoje, assim no mundo espiritual, de servir, servir e servir. Tem outro livro que eu vou ver se libero agora em janeiro, tem mais 2 ali que vou ler, que dali o Odilon apareceu lá
no duplo inferior de Brasília, e conversou com o Inácio, com a Modéstia e tal, e tal, tal. Ele se apresentou como uma gênere. Veio de cima, né, se constituiu energias do ambiente, se serviram como médiums, e manteve ali um diálogo, e até não foi... Aí aquelas coisas que já estudamos a Gênesis, não tocou muito, não ficou muito tempo, e logo se desfez. Em alguns minutos se desfez, passou a sua mensagem, e disse: muitas vezes já estivemos juntos. Já estudamos, sou do grupo dos 6, continuamos a participar daqueles grupos, estou muito próximo de vocês muitas vezes, mas deu a entender, e até é uma realidade, é impossível estar assim, presente fisicamente, os espíritos falando, né? Presente fisicamente para nós também. Quando vem uma pessoa falar conosco e vem visitar, fisicamente vem. E a gente nem dá aquela impressão de achar que o mundo espiritual está presente junto conosco, mesmo quando nós estamos fisicamente distantes. A gente usa muito pouco isso, né? Mas isso é também um processo, a gente vai cada vez mais. Em Francisco? E não é coisa de achar, pensar. Eu tenho vários assim, colegas, amigos que desencarnaram, que tenho certeza que eu mantenho diálogo com eles, porque há uma troca assim, até de sentir rindo e fazendo. E foi muito importante eu ter conversas ao longo dos anos, há muitos anos já que eu tenho assim, a presença do Espiritismo, e tenho certeza que lá do outro lado, para todos esses, está sendo assim. Requisitam muito psiquicamente as conversas que nós tínhamos aqui. E eu sinto essa interação. E não significa, agora eu vou estar na sala tal, eu vou estar lá sentado, de joelho. Às vezes às vezes fazendo uma coisa e está tendo, além de durante a noite, né? Quer falar, Flávio? Não, eu ia só pegar o gancho que tu disse ali, né? Muitas vezes os mentores, eles não se fazem presente, né? E eu acabei de ler um livro que tu mandou aí do Inácio, onde eles comentam muito que uma boa parte das vezes os mentores, eles não se veem, né? Eles não aparecem, eles não vêm espiritualmente para ser recebido pelo médium. São os intermediários, muitas vezes, que canalizam essa operação, né? Nós ainda como médiums, como trabalhadores, a gente ainda, muitas vezes, a gente falou um pouco de animismo, falou um pouco de... a gente fantasia ainda que o mentor, ele, né, muitas vezes, ele está presente ali, né? A gente gosta disso, né? A gente gosta de se sentir muitas vezes valorizado pelo mentor, que ele se tivesse, como se ele estivesse espiritualmente lá na sala ou na nossa casa, mas não, muitas vezes ele tem os intermediários, né? Então esse livro que eu terminei hoje, ele fala muito sobre isso. Eu até me esqueci o nome do livro agora. Viagem da Alma, não é? Viagem da Alma, eu acho que é. Agora, não só esse, a gente vai ver lá há muitos anos também foi, eu acho que até do Inácio, Fundação Emmanuel. Existe no mundo espiritual Fundação Emmanuel, tem lá a Fundação, até não é outro nome, instituição, a Bezerra de Menezes e tal, que estuda o pensamento de determinado espírito. Exatamente. Isso mesmo. É estudado de uma forma em que, em relação a qual assunto, qual é a concepção do espírito à luz do amor crístico. Alma do mundo. Isso. Alma do mundo. Alma do mundo. Isso. Então, esses estudos existem no mundo espiritual porque tem espíritos que estudam profundamente o pensamento de outro espírito e são os seus multiplicadores, não no sentido personalístico, assim, eu vou repetir o que o fulano tem, eu sou fulano e não abro. Não, vou repetir porque é uma experiência tão viva. Eu vi agora o Odilon, estava lá, Modéstia e tal, como ele é humilde, né? Provavelmente lá adiante vai ter o pensamento do Odilon, certo? Já estão vai ter, porque o que faria o Odilon em relação ao assunto tal? Porque ele sabe tudo de tudo, impressionante, eu fico impressionado, aqueles livros que ele tinha, o que perguntava ele sabia historicamente. Então, esse é o patamar que todos nós vamos chegar em algum momento, mas o caminho para isso ele é incessante. Vamos aí, fazendo o que o nosso cérebro permite hoje,
pensar em coisas boas, não pensar em coisas ruins, trabalhar muito o auto-perdão, porque a essência desse Paulino, que recebe aquela grande mensagem ali da Cipriana, junto com a Cândida, todos desdobrados, né? A Cândida, a Cipriana dobrando tanto a Cândida, a Julieta e o Paulino, e ela faz tocar no coração dele com aquelas palavras sublimes, que ele se perdoe pelo equívoco cometido. Todos nós podemos cometer ou ter cometido, e provavelmente cometemos sim, incluindo aí vidas passadas, nessa de usar o outro. Ele pegou uma presa fácil, que é uma menina de 20 anos, bonitinha e tal, deve ter lançado, fica subliminar isso, a questão no texto, né, de que levou para casa de danças e de lá cantando, e aí sendo aí bebida, espíritos dessa categoria, sedução pura, e as investidas. Quantos não devem ter mandado recadinho, isso, oferecendo isso, aquilo, vamos tomar um drink, vamos isso e aquilo, aquele papo chato de quem não está afim, mas ela estava ali, minha mãe está no hospital, ela deve, eu preciso atender, com costura eu não consigo manter tudo isso, me manter, e indo com aquilo ali. Esses meses foram passando e esse Paulino se aproxima, tem dinheiro e oferece uma determinada proteção para ela entre aquelas presas que estavam ali embaixo querendo avançar. E aí ele toma a dianteira, e não ela não gostando, não isso, se tornou para ela uma coisa mais fácil. Então ela tinha que ceder só para ele, sai lá do barraco onde ela vivia, lá na Maloquinha lá, e veio para a casa dele, teve dinheiro, conseguiu dar para a mãe, levou, porque fica ali também implícito no texto, né? E o Paulino onde anda, que não veio mais. E aí ela fica ruborizada, vermelha, desajeitada, envergonhada, não quer dizer, e a culpa tocando. Eu estou, entre aspas, estou me prostituindo para alguém para manter a minha mãe aqui nesse leito, para ser. Coisas que, se a gente pegar o passado, olha, é muito difícil a gente não estar numa das duas pontas, ou na figura feminina ter participado de situações dessa, ou na masculina ter sido um paulino, ou coisa pior. Ou coisa pior. Não tem nem dúvida. Pega aí, né, as nossas encarnações para trás, todos estão numa situação semelhante. Quando a gente fala assim, os defeitos que nós temos, eles são aos milhares, mas a vertente dos nossos defeitos, eles têm poucas fontes, né, que nos levam. É a sedução, é o poder, é o dinheiro. Essas três vertentes são a causa primordial psíquica dos nossos débitos de passado. Todos nós. É a vertente. Poder, sedução e dinheiro. As pessoas, na sua maioria, quando estão encarnadas, elas acham que sucesso é ter poder de dinheiro, poder de seduzir, e aí por isso que vão buscar o melhor tratamento para isso, e para fazer, e marombar, e está com uma aparência sempre das melhores, a melhor roupa. Jogo de sedução, poder, dinheiro e galanteios, e aí cada um com a sua forma e as suas vontades, né? E aí isso é que nos leva ao desregramento. Não quero dizer que todos que têm essas vivências desse aspecto, felizmente isso se dá só sobre uma determinada fase da vida. É a vida sedutora, aquela coisa. Felizmente é que a gente envelhece. Coisa boa. Coisa boa que a gente sabe se acha mais ridículo por ter feito determinadas coisas ou ter participado de determinadas situações ou ter pensado de determinada forma. Porque quando é criança até não pensa nada nisso, até hoje já até 10 anos, 11 anos, vou botar muito mais isso, que não tem o poder da sedução, que são dos hormônios, né? A questão daquela que vai aflorando e aí chega uma idade dessa, olha a aprovação dessa menina com 20 anos. E mesmo assim, força daquela oração da mãe dela, sintonia com a Cipriana, houve aquele processo. E, felizmente,
aí a Cipriana dá aliás, o Calderaro, né? O recado da questão da aproximação das simpatias em simpatias, em antipatias. A gente fala muito de antipatia, é questão de passado. As simpatias também têm relação de passado. E aí fica ali o que diz o Calderaro: ninguém é casado, casa com alguém que vai ficar muitos anos casado, que não tem uma ligação passada com o seu parceiro. Não importa a forma. Foi irmão, foi filho, foi pai, foi isso. Teve uma convivência pretérita e essa simpatia, houve o reencontro hoje, aí é o caso que ela dá a entender, fica claro que o Paulino e essa Julieta tiveram ligações de passado e ele tentou ter a investida, estava com a vibração baixa, e a investida dele foi através do poder. E ela, com o desespero, cedeu porque estava tendo o retorno, mas não deu, não abriu o campo emocional para enxergar o espírito paulino. E aí, naquela conversa, que aí acaba, tá? Se foi isso de uma forma assim tão assim, espontânea, do ponto de vista, eles acordam os dois, vamos nos casar, eu tive um sonho assim, e ela também, mas que isso, eu estou tão leve e tal. Aí, provavelmente, ali mudou o sentimento, o campo emocional dos dois. Reencontraram o passado. Muitos se reencontram. E aí vem situações de intrusos do passado que interferem nesse relacionamento. Às vezes adiam o reencontro ou interrompe o reencontro por fatores humanos. E aí vem as separações, vem o terceiro, vem a traição, vem aquele, às vezes até passa um longo tempo, e aí, que besteira que eu fiz em ter separado, que besteira eu fiz em ter me casado, ou ter isso, ou ter aquilo. Aí não são situações que, se a gente estiver bem consigo mesmo, passou, nós não vamos refazer o passado. Agora, lá do outro lado, os reencontros eles vão ocorrer, não adianta achar assim, então casou com fulano e brigou, mas que horror, não quero nem pensar isso. E aí alguns espíritas dizem também, essa é a última encarnação, parece, louco, não vou reencarnar. Aí é que vai, vem com um filho, com um neto, vai vir com um primo, vai vir com um cunhado, vai vir com... Tem que até, se a coisa até for mais grave, torce para a coisa ser mais colateral, mas não pode agravar o cargo. E a oportunidade, ela tem que ser vivenciada, porque se passar o tempo, aí o tempo, alguém vai para um lado, vai para outro, os outros crescem, a gente fica para trás, daqui a 200 anos, não tem mais oportunidade de encarnar naquela situação que estava disposta a nós. O processo da encarnação, a gente fica assim naquelas coisas de achar que os 100 anos, 200 anos, para essa vida imediata nossa, ela é fundamental. É fundamental porque é o chamado bolsão kármico, nós estamos hoje com os nossos irmãos, cunhados, primos, sogros, sogra, e está ali esse revezamento, vem como neto, vem como bisneto, uma coisa muito lógica, às vezes vem bisneto, sobrinho, neto, e esse processo vai se movimentando. E a crosta é essa aqui, às vezes até a mesma região, às vezes para mudar radicalmente de região, espíritos envolvidos com aquela situação têm que migrar também, porque nós não temos como reencarnar do nada lá na China se nenhum chinesinho que a gente vai olhar do lado tem alguma coisa a ver conosco, a não ser que seja também uma outra prova, uma outra situação. Os missionários que vão levar, mas vão levar também espíritos que vão nos estimular e não vão mandar isoladamente um missionário lá, vai mandar, vai ter uma preparação antes. E Jesus, né? Não precisava, tá vendo? Foi todo preparado, o mundo espiritual, preparado as dimensões superiores e inferiores, e a crosta foi preparada para a vinda dele. Ou acham que os apóstolos, discípulos vieram e ele, por acaso, foi escolhendo? Tinham vários à disposição e ele tinha o seu plano. E o plano deu para ser executado com as questões humanas de cada um deles. O fulano vai ser... Aí vem a presciência, né? Os espíritos puros. Eles têm uma frequência vibratória tão elevada que eles conseguem entrar psiquicamente e sabem a resultante do campo psíquico de cada um e daqueles que coletivamente estejam
convivendo e projetam um futuro, eles têm a presciência e são espíritos que conseguem perceber o futuro. E dentre esses se sabe, aí por testemunhos de pessoas que conviveram, Chico Xavier tinha isso de uma forma até muito aguçada e fazia questão de dizer um pouquinho para um, para outro e tal, e durante a encarnação, pouca coisa. Aí lá depois que diz, mas não é que ele disse que tal coisa, que até ouvi dele uma vez sobre o negócio do Brasil, o negócio do futuro. Aí se vê essa coisa, quando lembra que a gente conversou, que ele disse que ia voltar para o Brasil daqui a 100 anos, quando o Emmanuel já estiver retornando. Não, Jesus, o Senhor, disse que é lá no Oriente Médio, em Jerusalém. É lá, daqui a 100 anos, a próxima. Vai ter um grupo lá e tal. Mas aí, pensa assim, quantos ele teve que ele dizia assim, olha... Eu tento levar a vida assim, não adianta essas questões. E aí dava a entender que tinha coisa de passado, mas não ficava esmiuçando assim. Mas tinha aquela coisa, às vezes chamava pelo nome, chamava pelo apelido e dizia: tenha paciência, minha filha, mais um pouquinho e tal. Um casamento lá, coisa, aí passou um tempo, o marido desencarnou com um acidente de trânsito, e passou 2 anos, que coisa, daí ela vai lá com aquela dor, o marido diz, sim, minha filha, como foi importante tu até hoje. E ele se lembrava, não se lembrava, estava falando com o espírito. E ela, um misto de aliviada, com não ter a culpa, eu desejei tanto, cheguei até a querer separar, vim aqui para a separação, e ele me disse, fique, eu até aguentei, e acabou dando a separação pelo desencarne. É importante, aí vai dizer assim, esses espíritos aí, claro que são uma grande exceção. Agora, vós sois Deus. Jesus disse, tudo que faz, vocês podem fazer. Tudo o que ele fez, nós um dia vamos poder fazer, mas tem um caminho para isso. O caminho para isso é conversando, pensando nessas coisas. Não é só ler, pensar nessas coisas, não é com coisas decoradas, não é com o processo mediúnico, porque tem essa questão também, o médium, o espírita, quando ele começa a receber entidades, eu digo isso porque eu recebi, talvez receba se quiser, ainda, se eles não abandonaram, mas o médium em si prefere mais receber entidade do que estudar o processo mediúnico. Por quê? Porque a mediunidade, por receber, alivia mais o médium, abre um canal, desperta um pouquinho de autossuficiência, talvez um pouquinho de vaidade, um pouco de mais de, tá bom assim, eu estou bem, minhas entidades, isso, aquilo. Não se esquece que as entidades também vão encarnar. E as entidades podem sutilmente se revezarem e tomar todo aquele campo psíquico sem o médium perceber e vai começar a desvirtuar a própria vida. E lá do outro lado vai entrar num processo, quando desencarnar o médium, de loucura porque não consegue compreender o processo. Agora, se estudou, se pensou nessas coisas, fica muito mais fácil, que vai ter uma conversa com um amigo espiritual e vai compreender mais fácil. Vai compreender mais fácil. Cada um de nós, a gente está aí, aqueles que ainda estudam e leem essas obras e pensam nessas coisas que a gente estuda, aí chega lá do outro lado e depois, quando tiver uma conversa com seus amigos espirituais, com outros lá, o auxiliar de enfermaria, o médico, o cara lá do local que a gente for atraído, se for atraído numa área mais organizada, vai ter no bairro o cara que cuida disso, o cara que arruma tal coisa, o cara que vai arrumar nossa coisa na casa tal, onde a gente vai trabalhar, e vai ter tudo isso lá do outro lado. E esses que lá têm essa compreensão, vai ser muito mais fácil conversar. Olha, eu me lembro das aulas do André Luiz, que estudo lá também. E que aquela passagem diz, então nós sabemos que o processo da encarnação é o Segismundo, não é o Segismundo, mas aquele modelo perfeito, a imperfeição nós é que dizemos quando nós temos consciência. Aqueles que descem porque isso, porque aquilo, os duplos inferiores. Existem os duplos. Chegar lá do outro lado do espírito, eu não sabia, mas isso aí não é treva, não é umbral, tu não estudasse, tu não lesse isso. Li, mas foi tão rápido, mas eu até meio que não acreditava, porque ele lia uma coisa só, não pensava sobre o que lia,
Não meditava, não isso. Não é porque tal livro diz tal coisa. Vários livros dizendo várias coisas. A gente vai concatenando. A coisa fica mais fácil. Chega lá embaixo e também tem uma forma também de conviver lá embaixo. Baixo, eu digo assim, duplo inferior, e dali sabe o caminho de onde, o que eu tenho que fazer para sair daqui. Sei que tem que pensar no bem, fazer o bem. Mas eu tenho inclinações equivocadas. Vamos tentar depurar isso, tenta pensar. E leva um pensamento, estava falando agora de oração, lá, pensa. Vai orar. Pô, tem espíritos equilibrados aqui. Vai orar até com o Odilon. Quem sabe o Odilon, o Chico Xavier. Eu mesmo do Francisco de Assis, eu mesmo do João. Cara, é uma referência boa. Então vai direto a Jesus. E ele, o seu raio de luz, será registrado e dissipado para aqueles que têm a função de nos acolher. Porque eles têm prazer em nos acolher. Não é uma determinação, não é um encargo para eles. O espírito bom tem prazer em ajudar. Quando a gente ajuda alguém por obrigação, claro que tem questão física, às vezes cansamos, às vezes tem... Quando nós temos essa situação, claro, repouso, reparador, tá exausto, não é fácil, vai ter um doente enfermo na nossa família, não é fácil, não é fácil, mas no repouso, eu refazimento, se harmoniza, eu sei que foi, caiu a minha essa moção, se não for para nós, vai ser o quê? Para o vizinho? Vai ser lá no meio da rua? Vai ser numa casa abandonada, como muitos fazem, e abandonam os seus enfermos, ou a criança, ou isso, aquilo. É oportunidade. E essa oportunidade a gente tem que pensar sobre isso. Quando a gente pensa sobre a situação, as coisas melhoram, se abrem. Porque é questão de instante. Quando a gente diz assim, uma encarnação não é nada, e aí a gente fala de centenas de anos, parece não ser nada e até não é. O que é a nossa daqui para o fim? É curtíssimo. Não importa quem vai ter mais 60 anos pela frente, 80, ou mais 50, 30. Passa muito, muito rápido. Passa muito rápido. Nós estamos em 2024 para 25. Em coisas que a gente fica comentando, alguns livros, mas esse foi no ano 2000, faz 25 anos. Aí se pegar mais para trás, mas esse... isso faz 30 anos. Aí eu me lembro quando eu comecei lá a trabalhar, faz 45 anos, e assim vai. Então, a vida pode ser o amanhã, pode ser, mas o importante é cada um ter a consciência de chegar do outro lado como um espírito mais elevado, melhor do que aqui chegou. Essa é uma das obrigações nossas como estudiosos da doutrina cristã, espírita cristã. É isso aí, então, pessoal. Passamos muito do horário, mas é a nossa última do ano. Quer dizer uma coisa? Eu estava me lembrando que a gente, quando faz as orações por nós ou pelos nossos amigos, etc., a gente sempre leva em consideração o que a gente pensa que é melhor para nós ou para eles. Então, e às vezes a gente, muitas vezes, não é atendido, mas não é atendido muitas vezes não porque mereça ou não mereça, porque aquilo não é o melhor para nós. Exatamente. E também, às vezes a gente não tem a sabedoria para saber o que a gente está pedindo. É uma coisa tão pequena, tão fora o nosso mundinho de hoje é muito importante tal coisa. Mas, sob o ponto de vista da eternidade cósmica, essa coisa do universo, é uma coisa tão pequena que os espíritos superiores, eles... luz, energia. É isso que nos acalma e nos deixa até... não. Então, os pedidos são tão... A gente é até doutrinado, às vezes até questão religiosa, e essas doutrinas pentecostais que estão aí hoje, de pedir tanta coisa, às vezes coisa junto, o mundo material muito presente, sabe? Aquelas coisas assim. Eu pedi o que o Jesus que vem, ele fica com aquela coisa direcionada. Nem sei se Jesus fala muito em Deus, né? Aquela coisa, Deus, isso, aquilo, e pega algumas partes do Evangelho, tanto do Antigo Testamento como do Novo, e ficam na repetição daquilo ali e encaixam as suas necessidades
e acham que aquilo ali é... E, na realidade, o que estão fazendo nada mais é do que a força da oração pelo poder da mente. A oração é poder da mente. Por isso que muitos ateus, muitos agnósticos e tal, e conseguem até os seus detalhes dizer assim, não, eu não acredito em Deus, eu acredito em mim. Aí fica aquela coisa também, na verdade, o meu poder, o teu poder que é fruto da criação, do superior. Somos um poder individual, simples, ignorante, que está crescendo em sintonia com o perfeito. Quando a gente tem esse canal de junção com o perfeito, aí é bem aquilo que Jesus diz, vós sois deuses. Nós temos o poder e não acreditamos. Tua fé não permitiu tal coisa, ou tua fé te curou, tua fé, isso, aquilo. Aí vai lá o Pedro, cai na água, quase se afoga e tal. Não quis dizer Jesus, se tiver fé, tu vai caminhar. Um dia vai. Mas não era o Pedro, ele não tinha compreensão para saber assim, não, a tua fé é acreditar que um dia tu vai ser um espírito elevadíssimo, perfeito, e vai conseguir, porque tu vai suplantar todas essas coisas materiais, porque todo o átomo que deu a condição de se agrupar de tal forma, deu a condição da individualidade humana. Nós somos fruto do átomo, a simbologia, né? Não é questão o átomo que vai evoluindo, e o átomo agrupado, ele vai evoluindo com a energia, com o princípio vital inteligente. E esse princípio vai evoluindo do seu ponto de vista do perfeito. E o perfeito dá a energia de comando para que ele evolua e todas as coisas evoluem. A bactéria, o vírus, o fungo, e esse agregamento que nós não temos cérebro para entender como é que se dá todo esse processo. É aí que vem a evolução, até que passa a se individualizar no reino animal em determinada fase. Não todos os insetos não são individuais, os peixes não são individuais, as aves não são individuais, mas vai ter o individual, que vai ser mais o mamífero, em algumas, né, espécies que vão evoluindo, chegar ao antropóide para dar a condição adiante do ser humano. Nesse processo todo, em termos de terra, como é que fica a terra? Está lá naquele ser humano primitivo, né, aquele pré-histórico, antes do pré-histórico neandertal, que o perispírito de espíritos de outros planetas, de outros orbes, tiveram aqui a sua estada na crosta terrestre, alguns por necessidade, outros até por atração, e assim vai, não tem ali, tinha várias categorias de espírito. E esse foi o processo do impulso nosso num planeta como o nosso. E aí gerou a nossa civilização humana que nós conhecemos hoje. Essa junção perispiritual do primitivo da Terra, propiciado por exilados de outros. Podemos falar de Capela, também é simbologia, existem muitos outros mundos nesse aspecto. Pessoal, passou muito aí, vamos então encerrar, eu sei que é a última do ano. Nós temos que muito agradecer ao mundo espiritual, agradecer a cada um de nós, porque juntos, mesmo que um grupo, né, bem assim, exíguo, limitado, do seu ponto de vista do número, mas isso não é o importante. O importante é a nossa conjunção psíquica, que eu digo sinceramente. Bem, até procuro ler bastante. Felizmente, depois que me aposentei, que passei a trabalhar menos e trabalho mais em casa, só em casa, eu leio mais ainda. Mas é em momentos como esse que consigo, de uma forma que me faz muito bem, de concatenar assuntos. É difícil de se ler vários, como já se leu muito para trás, de concatenar coisas. E é nesses momentos que parece que é o plano espiritual, certamente dá a sua contribuição, ajuda muito, e faz com que a gente possa expandir tudo isso. E por isso a minha gratidão individual a esse grupo, a todos vocês, de podermos estar aqui a cada semana. Vamos ter agora um intervalo que cada um vai se dedicar também, não só se distanciar do estudo, mas se voltar um pouquinho mais para si, para o seu eu interior, para a sua família, pensar nesse mundo, inserir aí
reino vegetal, animal, pensar em todas essas coisas, dessas interações. Aqui mesmo estou aqui distante, mas mais o reino, como tenho apreciado o mundo animal, o vegetal, ver como é que as coisas se dão, a organização, a solidariedade dele, o processo de cada um dentro do seu instinto, né, de conservação, como essas coisas nos dão um despertar. Isso, do outro lado, não importa qual duplo que a gente seja atraído, vai nos dar a oportunidade de mais reflexões. E quanto mais a gente reflete sobre isso, mais a gente cai na nossa frente, às vezes, assuntos, não, é um livro, olha, hoje o que a internet tem, colocando um filtro, né, de situações, quanto de coisas maravilhosas que se tem na internet. É lógico que tem muito lixo, mas não é tão difícil de colocar um filtro e ter ao seu dispor assuntos e situações. Tanto é que esses livros, todos esses livros, aqui tem PDF, eu acho uma maravilha, que eu boto numa letra bem grande, é muito mais fácil de ler, e tudo aqueles livros que se estudou, como esse, né? E muitos outros, tem PDF, são livros gratuitos. A doutrina espírita, todos que se propõem a estudar e publicar livros, não têm o viés de buscar a riqueza, e sim disseminar o conhecimento. Portanto, a nossa gratidão a Jesus, aos nossos amigos espirituais, às entidades vinculadas à nossa casa Lucas de Assis. E foi através dali que esta porta foi aberta e que o mundo espiritual nos propiciou momentos como este a cada semana, se multiplicando durante já alguns anos, ao qual nós rogamos ao Senhor que permita que venhamos a persistir nesse caminho durante a jornada que for necessária, aprimorar os conhecimentos, a nos fazer individualmente e coletivamente pessoas melhores. Que possamos, em momentos difíceis, e ao qual o obstáculo seja colocado à nossa frente, ou à frente da humanidade, através de discórdias, de tumultos, de situações que levam, às vezes, a um processo de energias deletérias, possamos contribuir com o nosso pensamento, desejando que essas energias se dissipem. Por tudo isso e muito mais, a nossa gratidão e que cada um possa conviver o pensamento de Jesus em momentos como este, ao qual a humanidade comemora o seu nascimento. Que renasça no coração de cada um a necessidade de procurar ser uma pessoa melhor. E que a persistência nesse caminho seja um facilitador para que possamos um dia, ao retornar à pátria espiritual, conviver harmonicamente o Evangelho de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Só aí, pessoal, muito obrigado pela... Obrigada